Oi pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso canal. Hoje iremos fazer uma aula e abordar o seguinte conteúdo: trauma de tórax com ênfase em pneumotórax e hemotórax. Continue até o final para assistir essa aula que vai ser recheada de conteúdos. Observe a seguir como o sistema respiratório funciona. Nós podemos dizer que o sistema respiratório é a janela do nosso corpo, porque ele é responsável tanto pela troca gasosa como por manter o equilíbrio de tudo. Ele é composto por órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio vindo lá do ar e também pela eliminação do gás carbônico retirado das células. Mas ele não desempenha apenas a função de troca gasosa, porque ele mantém todo o equilíbrio do organismo, removendo o excesso de gás carbônico e mantendo o equilíbrio ácido básico do nosso organismo. Como a gente já sabe, o sistema respiratório é responsável por toda a oxigenação do nosso corpo, fazendo o processo de ventilação e respiração. E com isso, ele é capaz de filtrar as impurezas vindo do ar no ambiente, no processo de expiração. Ele pode ser dividido em sistema respiratório superior, que inicia lá na cavidade nasal e vai até o suporte da traqueia, e o inferior, que fica na parte de dentro da caixa torácica. No processo de ventilação, nós temos a passagem do ar entrando e saindo pelas vias aéreas. Já a respiração é a troca gasosa a nível celular. E tudo isso forma a hematose, que é o processo de troca gasosa no geral, e a oxigenação do nosso sangue, que funciona assim. O ar chega aos alvéolos, que possuem membranas finas, onde estão abrigados inúmeros vasos sanguíneos, chamados de capilares. O oxigênio é distribuído pelo sangue dos capilares e é levado até o coração, onde será bombeado para as células. E enquanto isso, o excesso de gás carbônico vai sendo expulso do nosso organismo, juntamente com outros gases que não é absorvido pelo nosso corpo. Você sabe o que é trauma de tórax? O trauma torácico, ele compreende qualquer lesão física que ocorra na região do peito, atingindo costelas, coração e pulmões. As principais lesões torácicas são tamponamento cardíaco, que é aquela pressão do coração causada pela coleta de líquido que envolve o órgão. Contusão pulmonar, que é aquela lesão com presença de sangue e edemas, porém sem muitas rupturas significativas da parede alveolar. Pneumotórax, que é o aparecimento de ar entre o pulmão e a pleura parietal. O tórax instável, que é aquele segmento da parede torácica sem continuidade óssea com o resto da caixa torácica. E a ruptura aórtica, que acontece quando há lesões da aorta. O diagnóstico ele é realizado mediante a avaliação clínica, radiografias e demais exames de imagem, como a ultrassonografia. As causas elas podem ser causadas por impactos em geral, como quedas, lesões, acidentes e grandes pancadas na região torácica. As lesões podem ser classificadas como penetrantes, nas quais há perfuração ou rompimento da pele, ou também traumas confusos quando não há laceração. Essa classificação é importante para definir qual a melhor terapia a ser aplicada para o tratamento do paciente. O tratamento ele costuma variar conforme o grau do trauma e a condição de saúde do paciente. Os principais vão ser drenagem pleural, monitoramento cardíaco, punção descompressiva e assistência ventilatória. Já em alguns casos, a cirurgia torácica ela pode ser que o tratamento mais indicado, principalmente para proteger os órgãos, seja a cirurgia. É importante destacar que o papel do cirurgião torácico é atuar do diagnóstico ao tratamento, sendo ele o responsável por avaliar se o paciente é candidato à remoção cirúrgica da neoplasia pulmonar. Também é importante falar um pouco sobre como é um trauma de tórax em gestantes. O trauma de tórax em gestantes ele apresenta desafios específicos devido às mudanças fisiológicas da gravidez e os riscos para a mãe e o feto. Aqui estão alguns pontos importantes sobre o manejo e as considerações do atendimento a gestantes com trauma torácico. Alguns fatores de risco mais comuns são acidentes de trânsito, quedas e violência doméstica. E essas mudanças fisiológicas da gravidez causam alterações respiratórias, alguns deslocamentos de órgão e o aumento do débito cardíaco. Para avaliação e diagnóstico, a gente tem o exame físico, que ele deve incluir avaliar detalhadamente o tórax, respiração e sinais vitais. Já temos também outros exames como de imagem, que raios-x de tórax são seguros para uma proteção adequada.
uma tomografia também, se necessário, devido ao cuidado pela radiação. Já no tratamento, a gente tem oxigenação, controle da dor, estabilização torácica e, em alguns casos, cirurgia. É também fundamental o cuidado com o feto, Uma monitorização fetal, uma avaliação contínua do monitoramento cardíaco fetal e ultrassonografia podem ser necessários para avaliar a vitalidade fetal. Considerações obstétricas também. A equipe obstétrica ela deve ser envolvida desde o início para decisões sobre o parto e em caso de trauma severo. Já na prevenção, a gente diria que o cinto de segurança ele é muito importante para evitar demais lesões em algum acidente automobilístico. A educação sobre segurança também é fundamental. O prognóstico. Para a mãe, o prognóstico depende da gravidade do trauma e da resposta do tratamento. Já para o feto, o risco de perda fetal aumenta com a gravidade do trauma. Desacelerações cardíacas fetais ou bradicardia são sinais de alerta. O manejo do trauma torácico em gestantes requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo emergencistas, obstetras, cirurgiões e neonatologistas para garantir os melhores resultados possíveis para a mãe e para o feto. Você sabe qual é a diferença entre pneumotórax e hemotórax? Como podemos observar na imagem, a principal diferença entre ambos é que o pneumotórax é acúmulo de ar no espaço pleural e o hemotórax é acúmulo de sangue no espaço pleural. Agora, em seguida, iremos ver com mais detalhes sobre ambos. Agora vamos dar ênfase no pneumotórax. O pneumotórax define-se pela presença anormal de ar na cavidade pleural, que ocasiona no aumento da pressão intrapleural e redução da insuflação pulmonar. A sua classificação é definida por meio da origem do seu surgimento, sendo possível ser espontâneo, onde há ausência de trauma sobre a região torácica. Quando ocorre o traumatismo torácico, podendo ser aberto, presença de grandes ferimentos na parede torácica, ultrapassando 2,5 do diâmetro da tráquea, ou fechado, parede torácica intacta. Iatrogênico, que surge devido à realização de procedimentos terapêuticos ou hipertensivos, resultando num aumento da pressão intrapleural. A homeostasia pulmonar tende ao colapso. Isso ocorre não apenas pela ação da pressão atmosférica e pleural. Enquanto o ciclo respiratório acontece, a pressão no interior dos brônquios é maior que a intrapleural. Isso devido à elasticidade intrínseca do pulmão. Quando se trata de um pneumotórax espontâneo, existem duas subclassificações que definem sua causa e condição, primário e secundário. O primário é definido quando não há doença pulmonar subjacente presente no paciente. Entretanto, grande parte dos pacientes apresentam lesões anatômicas conhecidas por BLEP, vesícula enfisematosa subpleural, que origina-se da rotura alveolar, onde o ar é conduzido ao septo interlobular até a região subpleural. Desloca-se e gera alterações. Pode também ocorrer por meio do tabagismo, que acomete as fibras elásticas de um pulmão, induzida pelo influxo de neutrófilos e macrófagos, causando desequilíbrio nos sistemas protease-antiprotease e oxidante-antioxidante. Já o secundário ocorre em pacientes com pneumopatia subjacente. Em maior frequência, acomete pacientes com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística ou infectados pelo pneumocystis gyrovese, onde ocasiona a ruptura de vesículas ou bolhas. Outra forma rara de acontecer é devido à endometriose intratorácica, onde o tecido endometrial migra para os orifícios diafragmáticos ou as veias pélvicas sofrem embolização. No caso de pneumotórax traumático, lacerações extensas e necrose tecidual fazem presentes, interrompendo a hematose e, consequentemente, a homeostasia pulmonar e circulatória. O pneumotórax hipertensivo ocasionará um aumento da pressão intrapleural, tornando o nível positivo, resultando em colapso pulmonar, deslocando o mediastino e dificultando o retorno venoso para o coração. Geralmente, a manifestação inicial dos sintomas de pacientes com pneumotórax espontâneo primário ocorre em repouso.
Muitos pacientes não procuram atendimento médico logo após a manifestação inicial dos sintomas, sendo que alguns aguardam por mais de uma semana. O principal sintoma é dor torácica. Alguns pacientes podem apresentar dispneia. A dor torácica apresenta-se inicialmente de forma aguda e é localizada no lado do pneumotórax. Pode haver taquicardia moderada. Ao realizar o exame do tórax, nota-se que o lado do pneumotórax está maior e movimentando-se menos durante a respiração. Não há frêmito tátil, a percussão é hiperressonante e o murmúrio vesicular está diminuído ou ausente. Pode ocorrer desvio da traqueia para o lado contralateral nos casos de grandes pneumotórax. Em geral, os sintomas associados a pneumotórax espontâneo secundário são mais graves do que os do primário, pois ocorrem em pacientes com doença pulmonar subjacente. Os sintomas são mais intensos, mesmo se o pneumotórax apresentar tamanho relativamente menor. Os principais sintomas também são dispneia e dor torácica. Cianose e hipotensão ocorrem em alguns casos. Como a reserva pulmonar deste paciente já é reduzida, a ocorrência de um pneumotórax é um evento grave. O exame físico, nesses casos, não é muito esclarecedor, visto que esses pacientes já apresentam hiperexpansão pulmonar, hiperressonância à percussão, diminuição do frêmito tátil e do murmúrio vesicular. Nestes pacientes, deve-se suspeitar de pneumotórax sempre que houver aumento da dispneia e dor torácica. O diagnóstico do pneumotórax requer uma análise rigorosa da história clínica, um exame físico completo e a confirmação por meio de exames de imagem. A suspeita deve ser levantada em contexto como trauma contuso ou penetrante do tórax, incluindo procedimentos médicos como ressuscitação cardiopulmonar e colocação de catéter venoso central, além da consideração de fatores de risco, como presença de doença pulmonar subjacente. No exame físico do pneumotórax espontâneo primário, destaca-se a diminuição ou abolição do murmúrio vesicular e do frêmito tóraco-vocal. Redução na expansibilidade torácica local com aumento do volume do hemitórax envolvido, além da presença de timpanismo à percussão. No entanto, cabe destacar que os achados clínicos não refletem o tamanho do pneumotórax, nem estabelecem um diagnóstico definitivo. A radiografia simples de tórax geralmente é um exame de escolha e confirma o diagnóstico ao revelar a presença de uma faixa de ar entre a parede torácica ou diafragma e a pleura visceral, visualizado como uma linha curvilínea que separa centralmente o pulmão parcialmente colapsado do ar pleural periférico. Em estágios avançados, como no pneumotórax hipertensivo, a acumulação de ar resulta em um aumento da pressão intratorácica, podendo ocasionar um desvio contralateral das estruturas mediastinais, como a traqueia, os vasos da base e o coração. A radiografia de tórax, ao oferecer uma representação bidimensional de um espaço pleural tridimensional, pode levar a uma subestimação ou superestimação do tamanho real do pneumotórax. No entanto, apesar de suas limitações na detecção do pneumotórax pequeno, a radiografia de tórax é eficaz para identificar casos clinicamente significativos, sendo o teste de triagem inicial preferido para a maioria dos pacientes. A ultrassonografia, além de sua praticidade à beira-leito e agilidade no diagnóstico do pneumotórax, destaca-se por ser uma alternativa economicamente vantajosa e de menor exposição dos pacientes à radiação ionizante, proporcionando uma abordagem eficiente e segura. A tomografia computadorizada é mais sensível do que a radiografia e a ultrassonografia para identificar ar na cavidade pleural, sendo, portanto, o exame padrão ouro para o diagnóstico e definição da etiologia do pneumotórax. O principal objetivo do tratamento do pneumotórax é a remoção do ar.
Se o pneumotórax for pequeno, cerca de 2 ou 3 centímetros, e o paciente estiver clinicamente estável, o tratamento pode ser apenas expectante. Basta manter o paciente em observação que o pneumotórax costuma regredir sozinho. Nos casos de um pneumotórax volumoso, está indicada a colocação de um tubo através do tórax para aspiração do ar e expansão do pulmão. Quando a pleura cicatriza após alguns dias, o tubo é retirado. Nos casos de um pneumotórax hipertensivo, a colocação do tubo deve ser feita o mais rápido possível. Se a drenagem por tubo torácico não estiver imediatamente disponível, a equipe de urgência pode perfurar o tórax com agulha calibrosa, provocando a saída do ar pela mesma. Esse procedimento mantém o pneumotórax, mas ele agora não é mais um pneumotórax hipertensivo. E o pulmão continua colapsado, mas já não há aumento de pressão dentro do tórax para comprimir o coração, uma vez que o ar consegue sair facilmente pela agulha. A inserção da agulha na pleura transforma um pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax não hipertensivo e é suficiente para salvar a vida do paciente, enquanto se aguarda a chegada do material e da equipe para a introdução do tubo torácico. A enfermagem irá desempenhar um papel de grande importância. É necessário que o enfermeiro tenha raciocínio clínico e lógico e possa prever os futuros riscos e lesões secundárias, a fim de evitar tudo isso para o paciente. É importante que a gente use as fases da SAI, que são investigação, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação dos resultados. De modo que vamos sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente com pneumotórax. E todas essas fases, elas vão ser realizadas conforme o NANDA, NIC e NOC. Agora eu vou citar alguns cuidados de enfermagem. Iremos manter as vias aéreas desobstruídas, manter a cabeceira elevada a 30 a 45 graus, aspirar vias aéreas sempre que necessário, manter sonda enteral posicionada e fixada. Iremos realizar o controle hídrico, monitorar resultados laboratoriais relevantes à retenção de líquidos, avaliar sinais de sobrecarga, retenção de líquidos, realizar cuidados relacionados à nutrição e eliminações, manter o frasco da drenagem abaixo do nível de tórax, clampear os drenos sempre que o frasco de drenagem estiver posicionado acima do nível do tórax por longos períodos, assegurando que o clamp fique no local pelo menor tempo possível. Iremos também realizar trocas de curativos a cada 24 horas ou, quando necessário, monitorar os sinais vitais e os sintomas que o pneumotórax pode apresentar, fazer gasometria arterial, realizar a limpeza ao redor do dreno com solução fisiológica a 0,9%, utilizar gase com soro, secar ao redor e realizar a limpeza com álcool 70% e realizar a ordenha quando indicado. A partir desses cuidados, é esperado que as lesões secundárias sejam evitadas, a fim de trazer maior benefício em prol do paciente, fornecendo uma melhora na qualidade de vida durante o período de tratamento e recuperação. O hemotórax é uma coleção de sangue que se acumula entre as paredes torácicas e os pulmões, ou, mais especificamente, entre as lâminas pleurais. Essa área onde o sangue pode se acumular é conhecida como cavidade pleural. Normalmente, é uma cavidade apenas virtual, que, no entanto, pode ser preenchida com vários tipos de fluidos. O sangramento no espaço pleural pode ocorrer praticamente a partir de qualquer ruptura de parede torácica e da pleura ou de estruturas intratorácicas. A resposta fisiológica ao desenvolvimento de um hemotórax se manifesta em duas áreas, hemodinâmica e respiratória. As alterações hemodinâmicas variam dependendo da rapidez da quantidade de perda de sangue. Se essa perda de sangue for de até 750 ml, não deve causar alteração hemodinâmica significativa. Se ficar entre 750 a 1.500 ml, causará os primeiros sintomas de choque. Sinais significativos de choque ocorrem com perda sanguínea de mais de 1.500 ml. Como a cavidade pleural pode conter 4 litros ou mais de sangue,
A hemorragia interna pode ocorrer sem evidências externas de perda sanguínea. O acúmulo de uma grande quantidade de sangue dentro do espaço pleural pode dificultar os movimentos respiratórios normais. Nos casos de trauma, podem ocorrer anormalidade de ventilação e oxigenação, especialmente se associadas à lesão de parede torácica. Uma coleção de grande sangue faz com que o paciente tenha uma dispneia, alterações respiratórias relatadas como falta de ar, e possa produzir taquipneia, aumento da frequência respiratória. O volume de sangue necessário para produzir esses sintomas em um determinado indivíduo varia dependendo dos órgãos lesados, da gravidade da lesão e da reserva pulmonar e cardíaca subjacentes. A dispneia é um sintoma comum nos casos em que o hemotórax se desenvolve de maneira insidiosa, como os secundários à doença metastática. A perda de sangue nesses casos não é tão aguda ao ponto de produzir uma resposta hemodinâmica visível, e a dispneia é frequentemente a queixa predominante. Os principais sinais e sintomas do hemotórax, ele pode se envolver após uma grande pancada ou uma perfusão no tórax, e por isso também é comum que existam ferimentos e manchas roxas na pele, por exemplo. Mas alguns dos sintomas são dificuldade para respirar, respiração acelerada, aumento dos batimentos cardíacos, pressão baixa, dor no peito e um lado do tórax diferente do outro. Nos casos mais graves, o hemotórax também pode causar complicações sérias, como a perda de grandes quantidades de sangue, resultando em choque hipovolêmico. Por isso, em caso suspeito de hemotórax, é recomendado procurar uma emergência. Deve haver suspeita de diagnóstico de hemotórax traumático em todo paciente com trauma fechado ou penetrante de tórax, derrame pleural evidenciado na radiografia ou na ultrassonografia de tórax. O hemotórax pode não ser visível na primeira radiografia, principalmente em pacientes com múltiplas fraturas deslocadas de costela. O diagnóstico é confirmado quando o hematócrito no líquido pleural corresponde a pelo menos 50% do hematócrito de sangue periférico. É importante solicitar o hematócrito, pois um líquido pleural com um hematócrito de apenas 5% já é o suficiente para tornar a aparência sanguinolenta. Os pacientes apresentam dispneia e dor torácica. Os achados aos exames incluem hipotensão, taquicardia, diminuição dos sons pulmonares e maciças à percussão do tórax. Assim, exame físico, radiografia, tomografia computadorizada, ultrassonografia e exame de hematócritos são importantes para o diagnóstico. Tratamento. Nos pacientes com hemotórax traumático, deve-se efetuar drenagem de tórax imediata. Em pacientes com hemotórax iatrogênico, devem ser tratados da mesma maneira. Nos pacientes com hemotórax não traumático, a drenagem de tórax ela deve ser realizada a fim de remover o sangue do espaço pleural e quantificar o grau de sangramento ativo. Se houver sangramento de mais de 100 ml por hora, indica-se cirurgia torácica assistida por vídeo ou toracotomia de emergência. As principais complicações do hemotórax traumático são a retenção de coágulos no espaço pleural, podendo ocasionar síndrome do coágulo retido, derrame pleural, empiema e fibrotórax. O manejo precoce e cuidadoso do hemotórax reduz o risco de complicações. Os cuidados de enfermagem no manejo do hemotórax são cruciais para a recuperação do paciente, focando na estabilização respiratória, no controle da dor, na prevenção de complicações e no suporte emocional. A abordagem multidisciplinar e a comunicação são eficazes e fundamentais para o sucesso do tratamento. Também observar o nível de consciência do paciente, oferecer oxigênio 100% e, na parte da monitorização, observar a saturação de oxigênio por oximetria de pulso,
a tensão arterial e o eletrocardiograma. Verificar também os sinais vitais, como a cor da pele. Se estiver pálida ou acinzentada, indica circulação insuficiente. E a pele azulada ou arroxeada significa queda da oxigenação no sangue, podendo ocorrer nas paradas cardiorrespiratórias. Quando necessário, chamar pelo médico e ajudá-lo nos procedimentos que forem precisos. E sempre anotar no prontuário do paciente tudo o que foi feito. Essa foi nossa aula, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e deixe o seu gostei.